Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ada Sintik, eu sou professora de redação e faço parte do projeto Ágata. Os parágrafos de desenvolvimento, como o nome sugere, servem para desenvolver algo. Mas o que seria esse algo? Vocês se lembram do último vídeo, em que eu falei que a tese era a parte mais importante do texto dissertativo argumentativo? Então, isso acontece porque ela mostra o posicionamento do autor e o caminho que ele vai percorrer para sustentá-lo. Esse caminho é formado justamente pelos argumentos, que são desenvolvidos nos parágrafos seguintes. Por isso, no desenvolvimento, nós retomamos a tese. Na introdução, os argumentos apareciam de maneira rasa e superficial, porque eles eram apenas apresentados. Aqui, eles já serão aprofundados. É por isso que a banca, durante a correção, verifica a relação entre o desenvolvimento e a introdução, já que isso mostra que o participante fez um bom projeto de texto. No parágrafo de desenvolvimento, é importante que vocês tentem utilizar 3 períodos. Aliás, deixo aqui uma dica importante. Não façam parágrafos com apenas um período, ok? Isso irá prejudicar a nota de vocês. No Enem, por exemplo, dependendo da quantidade de parágrafos em que isso for feito, vocês correm o risco de tirar apenas 120 pontos na competência 1. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, é importante que vocês tentem utilizar 3 períodos no desenvolvimento. Não é uma regra, mas é um macete legal. No primeiro período, vocês fazem o tópico frasal, que basicamente mostra o que será trabalhado naquele parágrafo. Esse tópico frasal tem função análoga à tese. Na tese, como a gente já viu, vocês apresentam o que será discutido no texto, certo? O que acontece aqui é a mesma coisa, mas agora com relação apenas ao parágrafo. Depois, vocês devem aprofundar esse tópico frasal. Aqui, é interessante que usem repertório, principalmente legitimado, como fatos históricos, dados estatísticos, citações, exemplos de filmes, séries, o que vocês acharem mais pertinente. Assim, já garantem a nota em mais um quesito avaliado, no caso do Enem, a competência 2. Por fim, podem fazer uma frase crítica sobre o tema para enfatizar o ponto de vista defendido. Então, basicamente, o desenvolvimento deve ter uma contextualização para mostrar a relação daquela ideia com a tese, um tópico frasal que deve ter relação com a defesa da tese, o uso de argumentação, de preferência com repertório legitimado, e uma frase crítica, em que você retoma seu tópico frasal ou o aprofunda. Agora, vamos à análise de alguns desenvolvimentos para vocês verem como isso funciona na prática. O primeiro desenvolvimento é o do João Pedro. Ele foi feito na redação com o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Para o filósofo francês Voltaire, a lei essencial para a prática da igualdade é a tolerância. Então, até aqui, nós temos uma contextualização relacionada ao tema. Porém, nas escolas, onde as diferenças aparecem, essa característica não se concretiza. Aqui temos o tópico frasal, que é basicamente a mesma coisa que a tese, mas para aquele parágrafo. Nesse ambiente, a surdez se torna motivo para discriminação e para o bullying, contrariando o objetivo da educação de elevar e emancipar o indivíduo, como defende o sociólogo Paulo Freire, idealizador da educação brasileira. Então, aqui nós temos um aprofundamento da argumentação dele. Vocês podem ver que ele utilizou uma referência a Paulo Freire, o que faz com que o texto dele já tenha repertório legitimado e, com isso, ele já consiga 200 pontos na competência 2. Por último, ele faz uma frase crítica. Dessa forma, os surdos segregados encontram um alicerce frágil para alcançar o desenvolvimento de seus talentos e habilidades. Vamos lá para mais um parágrafo de desenvolvimento dessa redação. Além disso, nota-se que as instituições escolares não oferecem suporte adequado para os deficientes auditivos,
Então, aqui nós temos um tópico frasal para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Com isso, a independência e a participação desses indivíduos são comprometidas, o que acentua as desigualdades. Aqui ele já trouxe a frase crítica. Como vocês podem ver, não é uma obrigação o texto de vocês apresentar tópico frasal, repertório e frase crítica nessa ordem. É só uma sugestão, ok? Nesse caso, desse parágrafo do João Pedro, ele escolheu inverter. Essa ideia se torna paradoxal quando comparada à Declaração Universal dos Direitos Humanos e à Constituição Federal, 1988, documentos de alta hierarquia comprovando a necessidade de incluir e assistir a população surda nos processos educacionais brasileiros. Então, aqui ele trouxe a argumentação com outro repertório legitimado. Uma observação importante sobre esse parágrafo é que ele começa com além disso, ou seja, ele usa um conectivo que expressa a ideia de adição. Isso é importante para o avaliador saber, logo de início, qual é a relação existente entre os seus parágrafos, ok? Isso, além de tudo, ajudará vocês a tirar uma boa nota na competência 4. Vamos para mais um parágrafo de desenvolvimento, dessa vez da Ana Clara, no tema Democratização do acesso ao cinema no Brasil. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista. Então, aqui ela apresentou a contextualização ao tema, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores de poder econômico. Aqui nós temos a tese, também conhecida como tópico frasal, considerando que é uma tese para aquele parágrafo, certo? Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais. Então, aqui ela tem a argumentação dela mais aprofundada, fazendo uso do quê? De repertório legitimado, assim como João Pedro fez em sua redação. Por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionadas pelo cinema. Então, ela finaliza o primeiro parágrafo do desenvolvimento com uma frase crítica. Paralelo a isso, observem mais uma vez o conectivo, dessa vez na redação da Ana Clara. Vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Então, até aqui, nós temos a tese, que basicamente é o tópico frasal neste parágrafo. Isso é retratado no livro 4 de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive. Temos aqui a argumentação, com o repertório mais uma vez, e, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então, aqui, ela tem uma frase crítica que finaliza o parágrafo dela, de desenvolvimento. Vamos à última análise de redação nesse vídeo, dessa vez feita pela Lívia Tamaturgo, com o tema Manipulação e Comportamento do Usuário pelo Controle de Dados na Internet. No contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, pode-se citar que no século XX, a Escola de Frankfurt já abordava sobre a ilusão de liberdade no mundo contemporâneo, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural disseminada pelos meios de comunicação de massa. Então, aqui, nós temos uma contextualização ao tema, já com um repertório legitimado e relacionado ao tema que a banca propôs. Ou seja, aqui, se a Lívia utilizar bem esse repertório na redação dela, ela já vai garantir nota máxima na competência 2. Atualmente, é possível traçar um paralelo com essa realidade.
Aqui vocês podem ver que ela está utilizando o repertório associando à realidade brasileira, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas todos os dias pelo meio virtual, por meio de sistemas de busca ou de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos, o que aumenta de maneira significativa o consumismo exacerbado. Então aqui nós temos o tópico frasal, ou seja, a ideia central do parágrafo da Lívia. Isso é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar corretamente na internet, explicando-lhe sobre o posicionamento do controle de dados e ensinando-lhe sobre como ser um consumidor consciente. Aqui, então, nós temos um aprofundamento do tópico frasal dela, ou seja, é o que a gente chama de argumentação. Dessa vez, como vocês podem perceber, ela não usou o repertório legitimado na parte de argumentação do parágrafo. Ela já utilizou na contextualização temática. Não tem problema, mais uma vez, como eu já falei para vocês, a redação do Enem não é uma receita, mas a gente tem algumas dicas para que vocês possam escrever com mais tranquilidade, ok? Vamos lá. Ademais, percebam aqui o conectivo de adição, é importante destacar que grande parte da população não tem consciência da importância da utilização, de forma correta, da internet, visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado, como deveriam, o ensino de uma polarização digital. Aqui nós temos o tópico frasal, é a ideia central do parágrafo dela. Como faz o projeto Digipo, o qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas comparáveis e, assim, diminui o compartilhamento de notícias falsas, que, muitas vezes, são lançadas por moderadores virtuais. Aqui nós temos uma argumentação citando um projeto, então ela apresenta mais repertório relacionado ao tema e mostra o conhecimento que ela tem acerca desse tema. Nesse sentido, como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia move o mundo, ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Então, ela finaliza o parágrafo de desenvolvimento dela com uma frase crítica, utilizando aqui uma referência a Steve Jobs, o que representa, mais uma vez, um repertório legitimado. Então, a Lívia com certeza tirou 200 pontos na competência 2. Galera, por hoje é isso. No próximo vídeo falaremos um pouco sobre a conclusão da redação para Enem, que tem uma característica bastante específica, que é a necessidade de apresentar proposta de intervenção. Espero ter ajudado. Até mais!